tudo estava muito perfeito. Bom, eu estou falando que a aula de hoje ficou até melhor a imagem para vocês, né? Muito melhor. Sim. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aquilo que na semana passada nós estávamos vendo. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês só pegassem a atividade de vocês, que eu já corrigi semana passada, e acompanhassem. Por exemplo, como chamam os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Como eles foram criados? Adão foi criado do barro, da argila, e Eva foi criada da costela de Adão. Deus soprou e deu vida a Adão. Deus formou Adão com barro, com argila, Deus formou Adão. Depois que Deus formou Adão, como um boneco de argila, Deus soprou e Adão teve vida. Como na semana passada nós vimos. E o pecado de Adão e Eva chama pecado original, pecado da desobediência, e por aí sucessivamente. E passou para toda a humanidade esse pecado porque era um pecado porque eles eram os nossos primeiros pais e passaram um para os outros os pecados. E o que significa estado de graça? Estado de graça é estado de amizade com Deus. Então, Adão e Eva viviam em amizade com Deus. Quando pecaram, não tiveram mais amizade com Deus no sentido estrito da palavra de vínculo. E o pecado, como se apaga o pecado original? Por meio do batismo. Bom, abram aí a apostila de vocês. Olha, professor. Pode fazer a pergunta. Eu tô a pergunta. Então, eu já fui em certos museus, né? E eu tava dizendo que a gente veio, né, dos macacos, mais ou menos. É uma teoria chamada evolucionismo. O que é uma teoria? É uma história, é como que uma alternativa. Contudo, nós estamos vendo aqui, eu falei isso no início da nossa aula, que a nossa catequese nos traz uma visão religiosa, bíblica, baseada na Bíblia, Geraldo. Nós acreditamos que Deus nos criou o homem, né? Criou o primeiro homem e criou todos nós. Compreendeu? Sim. Então, tipo, se eu acreditar nessa teoria, eu também tô acreditando que Deus não me criou. No caso. Não você vai estar errando ou coisa do tipo. Não seria correto nós acreditamos nessa teoria. Entendi. Mas ela existe. Bom, a página é a página 9. Vamos todo mundo abrir na página 9 da apostila agora? Essa página? Para mim é a página 8. Cam e Abel? Caim e Abel. É página 8 ou 9? Tá bom. É quarto encontro Caim e Abel? Isso, é no quarto encontro. Caim e Abel. Bom, vamos lá? Eu gostaria que vocês desligassem o microfone e acompanhassem comigo com atenção esta nossa leitura. Caim e Abel. Quando Adão e Eva foram viver longe do paraíso de Deus, ou seja, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, trabalhava no solo, na terra, enquanto Abel tornou-se pastor de ovelhas. Tempos depois, Caim, o irmão mais velho, ofereceu ao Senhor Deus produtos da terra, e Abel ofereceu os primeiros carneiros do seu rebanho. Contudo, o Senhor gostou muito de Abel e do seu presente, mas não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Caim ficou muito irritado, abatido e com inveja de Abel. E Deus chamou a sua atenção a respeito da tentação que Caim estava sofrendo e da sua má disposição em combatê-la. Mesmo assim, Caim chamou Abel para passear, e quando estava no campo, Caim, o irmão mais velho, matou o seu irmão mais novo, Abel. Olha que história triste.
Caim ficou com inveja porque Deus gostou mais do presente do seu irmão do que do seu presente. E ele Então ele matou matou o a própria irmã. seu irmão. Abel era um homem. Então, olha o que aconteceu. Caim, por inveja, matou o seu irmão. Isso é certo? Não. Isso é consequência de quê? Do pecado original, do primeiro pecado. Isso é consequência do pecado. Vou continuar a Daqui história. parece mais uma história macabra do que uma história que é contada na Bíblia. Calma que eu vou terminar a história ainda. Realmente. Lembra que no primeira aula eu falei que Deus passeava com Adão e Eva no jardim? Então Deus veio ao encontro de Caim e falou: Caim, onde está o teu irmão? Caim responde mal educadamente Deus: Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus, quando o sangue de Abel caiu na terra, Deus sentiu. Passe para a próxima página aí. Para essa página agora. Ó. Foi muito triste. Caim havia matado seu irmão porque Abel tinha oferecido a Deus um presente, um sacrifício mais agradável, com mais amor. Ele sentiu inveja. Podemos perceber que, junto com a revolta do homem contra Deus, há também a violência do homem contra o seu irmão. O pecado desequilibra, acaba com a harmonia, sufoca o amor. Deus se agrada com aqueles que o amam e amam os seus irmãos. Todos nós somos irmãos e Deus ama a cada um de modo particular. Podemos aprender ainda que todas as vezes que ferimos o nosso irmão, ofendemos também a Deus, pois vamos contra o amor e Deus é amor. E o que Deus fez com Caim depois que descobriu que ele matou o seu irmão? Deus matou Caim? Não. Caim serviu de exemplo. Deus colocou uma marca na testa de Caim. Ninguém podia matar Caim. Caim serviu como sinal, como exemplo daquele que desobedeceu a Deus. Alguém falou assim, vocês estão me escutando, correto? Sim. A gente está escutando muito bem. Okay. Aí alguém falou, mas essa história é uma história triste, é uma história macabra. Não que essa história seja triste e macabra, ou seja, aterrorizada. Tudo isso que eu estou dizendo é consequência do pecado. Entenderam? Antes disso, não havia inveja, não havia morte, não havia dor. Mas quando o homem pecou, passou a existir. E eu gostaria que vocês me dissessem agora. Começando por Oliver. Oliver, você pode fazer a sua pergunta depois que você responder a minha pergunta. Calma. Deixa eu ir para a página. O que na página 10? O que nós estamos vendo no mundo que é consequência do pecado? Oliver, fala um pouco. O mundo de hoje, o que nós vemos que é consequência do pecado? A guerra. Oi, Oliver, está baixinho. Fala um pouquinho mais próximo A da guerra. câmera. Sei lá, acho que é a guerra. Isso, o que mais que nós vemos no mundo? Podem ligar o microfone e dizer. Violência e bullying. Bullying, violência. Cristina, Peter, roubar. O que mais? Brigar com o irmão, responder à mãe, falar palavrão. Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Então, assim, pode dizer, Oliver. Essa história, tipo, quando eu vi o começo, eu já mais ou menos sabia que eu tenho uma Bíblia aqui, acho que meu padrinho me deu. Aí tinha essa história. Isso mesmo.
Então, preste bem atenção que o pecado nos afasta. É como que... Seja bem-vinda, Valentina. Eu não tinha lhe visto ainda. Valentina Piton. De fato, o pecado nos desequilibra, o pecado nos... Quem já ouviu ou já foi em uma orquestra? Olha, muita gente. Nunca. Uma orquestra funciona com vários instrumentos, né, assim, e um regente, um maestro. Quando um instrumento está desafinado, é uma coisa horrível, porque o som que nós escutamos é horrível. Olha, era como que Deus criou uma grande orquestra, mas o anjo do mal foi desafinando os instrumentos com a desobediência. Então, algo que seria harmônico, não foi harmônico. Não foi harmônico. Foi o quê? Foi algo desarmonizado. Foi algo desorganizado. E assim o mundo é. Violência, pai batendo em filho, filho batendo em pai, brigando com os irmãos, respondendo palavrão, escutando músicas que têm a letra muito feia. Isso também é consequência do pecado. Escutando os funks, escutando algumas letras de rap, coisas que nos afastam da presença de Deus. Eu fiz questão de colocar este tema aqui para nós percebermos que o pecado desequilibra todos nós. E nós precisamos estar sempre buscando a santa presença de Deus. A santa presença de Deus. E Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, eles tiveram a mancha do pecado original. Eles foram os primeiros a ter a receber ali a mancha do pecado original, aquilo que os seus pais, por liberdade, tiveram. E, enfim, toda essa situação. Antes que eu me esqueça, escrevam aí agora, no chat, o nome e o sobrenome de vocês. Escreva aí no chat o nome e o sobrenome de vocês, porque daqui a pouco, quando nós encerrarmos a aula, esse relatório é a nossa chamada. Isso mesmo, escreva o nome de vocês. A partir de agora, praticamente, nós vamos começar a enxergar, criança, um processo chamado pedagogia da salvação. Ou seja, um plano da salvação proveniente de Deus Criador, Deus Pai, Criador do céu e da terra, para nos salvar. Isso mesmo, para nos salvar. Então, a aula da semana que vem é a penúltima aula antes das férias. A penúltima aula antes das férias, beleza? Então, vocês vão ter algum tempinho de férias e nós vamos nos encontrar no início de fevereiro. E será muito interessante. Como eu falei, a nossa aula de hoje ela é objetiva, ela tem um tema muito simples, que é de complementação. Mas alguém tem alguma dúvida dessa história que nós falamos hoje? Ou eu posso fazer algumas perguntas para vocês? Ninguém tem dúvida? Carlos, pode dizer. Pode ligar o microfone e dizer. Hoje eu permito. Não tenho dúvida que adicionaram essa opção de levantar a mão no Meet, aí sem querer eu fico clicando. Tá, então vamos recapitular um pouquinho. Só para a gente poder não ficar tão vago, né? Letícia, você levantou a mão. É uma pergunta bem parecida com a de Geraldo, que eu fiz lá no início Sim. da reunião. Que eu acho. Se tem aquela teoria, é uma teoria que os dinossauros existiram? Ou é uma coisa que... Os dinossauros existiram. Uma boa pergunta essa, viu? Os dinossauros existiram. E nós aprendemos que todos os seres criados foram criados por Deus. Logo, os dinossauros também foram criados por Deus. Então, quando eles... Contudo, nós somos de geração. Houve a geração dos dinossauros. Hoje não há mais dinossauros.
Houve uma teoria que o homem veio do macaco, mas eu faço uma pergunta. Se o homem veio do macaco, por que os macacos não estão se transformando em homens? Então, a gente sabe o que acontece nessa teoria. Diz que houve um ancestral, ou seja, um primeiro primata, que foi a origem da raça humana. Contudo, nada é comprovado cientificamente. Nós não estamos Professor? falando... Oi? Então, quer dizer que a teoria, então Adão e Eva realmente também é uma teoria? Não é uma teoria. Adão e Eva é uma alegoria, ou seja, uma história ilustrativa da ação de Deus. Não sei se Mas já você existiu, compreendeu. né? Existiu. Se a gente for olhar assim, existiu. Isso, Geraldo, é questão de fé. É questão de fé. O que seria a fé? Acreditar naquilo que não se vê, acreditar naquilo que está na Bíblia, enfim. Nós vamos aprender isso daqui a algumas semanas. E lembra com muita calma para nós podermos aprender um pouco mais sobre isso. Mas nós vamos aprender, sim, que Adão e Eva pecaram, os nossos primeiros pais, e assim sucessivamente. Não acredito que meus pais pecaram. Meu Deus. Olha Adão e Eva são os nossos pais. Mas não biologicamente. Não biologicamente, mas são os nossos... Oi? Mas é frangão, Se quando os dinossauros foram criados, antes de Deus criar os peixes, as plantas, o dia e a noite, ou depois? Antes. Antes não, desculpa. Então, onde é que os dinossauros moravam? Onde é que os dinossauros moravam? Não. O que eu estou querendo dizer é que Deus criou tudo o que existe na Terra. Nós aprendemos que Deus criou os animais, as plantas, as árvores. E é sobre essa história. A história da criação dos dinossauros, eu não posso te responder hoje. Mas eu posso pesquisar bem a fundo e trazer para você na próxima semana, explicando. Mas não há uma Bíblia para a criação dos dinossauros. É isso que eu estou querendo dizer. Há milhões e milhões de anos, eles existiram na face da Terra. Mas eles foram extintos, passou-se o tempo, mas muitos anos atrás a isso. Foi antes de Adão e Eva, foi antes da Terra, a Terra já existia. Logo, Deus já existia antes mesmo da criação do mundo. Então, Deus tudo fez. Vocês compreenderam? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode falar, pode ligar o microfone, Valentina. Por que a gente sente inveja? É consequência do pecado, Valentina. Inveja é como que... Lembra que Adão e Eva sentiram inveja de Deus? Eles queriam ser como Deus, porque eles foram tentados. É consequência do pecado. Nós antes não sentimos. Passamos a existir porque queremos sempre mais. Como diz o ditado, olho grande, e queremos sempre mais. João, alguma dúvida? Sim. Qual o nome? Eu vou tentar me lembrar depois. Letícia, alguma dúvida? Na verdade, não é uma dúvida, é uma coisa que é um comentário, no caso. Porque na Bíblia a gente leu que quando ele escreveu, quando estava escrito na Bíblia, sobre quando ele criou os animais, os humanos, falam a parte os monstros marinhos. E aí é possível. Seria os monstros marinhos, as baleias, os grandes peixes, mas poderia ser outro animal, ou enfim. E aí nós sabemos de tudo aquilo que existe. Deus criou tudo aquilo que está acima do céu e embaixo da terra. Ou seja, na terra, né? A aula de hoje
É uma aula muito simples. É uma aula muito objetiva. É um complemento da semana passada, justamente porque semana passada a gente teve que mudar alguns dias, mas semana que vem nós vamos estar na nossa penúltima aula. Eu gostaria que vocês avisassem os colegas de vocês. Hoje, por exemplo, só tem 19 pessoas. 19 não, 20, né? Então falta ainda mais 6. E aí a gente ir nos complementando. No final dessa página, aqui, ó, no final dessa página onde tem esse desenho de Caim raivoso, tem uma oração que eu gostaria de fazer com vocês para finalizar. E aí quem tem alguma dúvida pode ficar, que nós vamos tirar, beleza? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer devagarzinho em nome do Pai, só para a gente lembrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Uma pergunta. Senhor, eu te agradeço por tudo que tenho e por quem sou. Quem pode completar a oração? Pode ser Oliver. Eu, Kaká. Tudo que temos foi o Senhor quem nos deu. Jamais seremos abandonados por ti, porque o Senhor nos ama muito. Outra pessoa. Mas ajuda-me a amar todos os meus irmãos e não mais te ofender. Eu quero te amar muito, ó Deus. Com todo o meu coração, desejo te amar mais e mais. Amém. Amém. Vamos rezar mais uma vez essa oração. Outra pessoa aqui. Você com fone preto, Letícia. Senhor, eu te agradeço por tudo o que tenho e por quem sou. Tudo o que temos foi o Senhor quem nos deu. Jamais seremos abandonados por ti, porque o Senhor nos ama muito. Mas ajuda-me a amar todos os meus irmãos e não mais te ofender. Eu quero te amar muito, ó Deus. Com todo o meu coração, desejo te amar mais e mais. Amém. Por que eu pedi para repetir essa oração? Porque eu gostaria de dizer para vocês mais uma vez. Não importa onde vocês estejam, Deus ama vocês. De forma individual. Deus ama vocês de forma grandiosa. Eu quero dizer, gravem isso no coração. Deus tem um amor deste tamanho imenso que nos abraça. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama seus pais, Deus ama seus irmãos. Deus nos ama a todos os instantes. Então, não se esqueça, hoje não tem atividade, mas se você não fez as atividades até aqui, faça, porque daqui a alguns dias eu vou pedir as fotos para poder corrigir as atividades. Então, não esqueça, nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom fim de semana, vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Quem tem alguma dúvida, é só ficar que eu irei responder. Esta aula estará no YouTube amanhã pela manhã. Então, corra lá e já dê o seu like. E fique com Deus. Um beijão. Oliver, você tem alguma dúvida? Tenho. Pode pintar o desenho de Caim e Abel? Pode. Todos os desenhos vocês podem pintar, viu? Podem pintar sem medo. Sim. Pode falar que está no caso o Hilton, mas eu sei que não é o Hilton. Já pode sair? Nina, Oi? porque qual é a sua conta no TikTok? Eu, Emanuel Silva. Ok. Muito obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Geraldo, tem alguma dúvida a vocês? Por que Deus criou anjos como espíritos? Oi, Valentina. Por que Deus criou anjos como espíritos? Olhos Anjos. como espírito para servi-lo, para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque se fosse com carne e osso, não poderia. Os anjos têm uma música que diz assim, ó.
Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo. Ou seja, os anjos estão em todos os lugares. Sacou a ideia de Deus? Deus é massa. Entendi. Alguma dúvida? Professor, Sim. eles se multiplicam? Oi? Então os anjos se multiplicam? Não que os anjos se multiplicam, mas os anjos são seres espirituais que estão a serviço de toda a humanidade. Então, cada um tem a sua missão específica. Então, são milhares, miríades de anjos. Muitos e muitos anjos, entendeu? Eles são muitos. Pessoas que tem na Terra? Cada pessoa tem um anjo da guarda. Tem quatro anjos protegendo a gente. Entendeu? E quando uma pessoa morre, o anjo morre junto? O anjo vai para junto de Deus, assim como a pessoa. Beleza? Sim. Tchau, tchau. Fique com Deus e boa viagem. Tchau, obrigada. Malu, vlog.